Olá, aqui é o Éder da JSBR e esse é mais um vídeo feito em parceria com a editora UMG. Esse vídeo eu vou falar, um vídeo bastante curto, eu vou falar sobre a edição de metadados, mas não pelos editores da revista, pelos autores da revista. Por que isso é relevante? A edição de metadados nada mais é que editar as informações dos artigos, porque essas informações sobre os artigos são os metadados, eles não são o artigo em si, mas são dados referentes a esses artigos. E por que os autores? Porque por padrão, o comportamento padrão do OJS, o autor, ele faz o cadastro na revista, ele acessa essa revista fazendo login e ele faz a submissão do artigo. Ele faz a submissão do artigo como? Ele vai ter uma tela onde ele vai preencher os metadados, que é o título do artigo, o resumo, vai informar quem são os autores, vai informar as referências, vai anexar o arquivo do artigo e terminou. Né? Terminou a submissão, encaminhou ali, os editores da revista vão ser notificados sobre essa nova submissão que chegou, os editores vão fazer um encaminhamento ali para avaliação, né? Vai ter todo o transcorrer ali e no fluxo do caminho feliz ali esse artigo eventualmente vai ser publicado, mas em nenhum momento o autor vai conseguir editar os metadados. E pode ser que ele precise editar esses metadados, ou que alguém edite esses metadados, porque esses metadados podem ter algum erro desde o início da submissão e o autor não percebeu, como também esses metadados podem sofrer alterações no decorrer aí da avaliação desse artigo, por exemplo, né? Então, durante a avaliação, esse artigo pode ter alterações no resumo, no título, até mesmo no título, né? Nas referências, ou seja, em qualquer dos metadados. Ocorre que se o autor ele não tem a permissão de fazer essa edição dos metadados, que é o comportamento comum para a nova revista, tá? Se ele não tem permissão para fazer essa atualização dos metadados, ele vai recorrer ao editor da revista para fazer isso. Ou de repente ele nem vai recorrer ao editor, né? Porque muitas vezes ele nem percebeu que tem um equívoco ali, um erro nos metadados. Mas o editor da revista, né, espera-se pelo menos que antes de publicar o artigo, o editor da revista faça uma revisão dos metadados para verificar se está tudo em ordem. Mas uma parte desse trabalho pode ser poupada caso a revista permita que os próprios autores dos artigos façam a edição desses metadados. Isso fica a cargo do editor da revista definir se o autor vai poder ou não editar metadados. Mas caso o editor, né, os editores da revista achem isso conveniente, é possível permitir que os autores façam. E não há nenhum problema com relação a isso. Eu falo problemas com relação à segurança, tá? Porque só realmente o usuário que fez a submissão vai poder editar metadados caso esse recurso seja habilitado. E aí, em qualquer momento, obviamente, desde que o artigo não esteja publicado, o autor vai conseguir editar os metadados. Então, como fazer isso? Bom, compartilhar minha tela aqui com vocês, fica mais. E aqui eu vou mostrar o comportamento padrão, tá? Eu já estou logado aqui como editor de um artigo, né? Estou poupando aqui de ter que fazer uma nova submissão, porque esse não é o intuito desse vídeo. Então, suponhamos que o autor já fez a submissão, mas ele percebeu um equívoco ali no preenchimento dos metadados e ele quer corrigir, né? Para não ter que solicitar o editor da revista, porque o plano B seria, né? A alternativa seria solicitar os editores da revista. Então vamos lá, eu vou tentar fazer como editor do artigo. Então eu vou acessar aqui o painel de controle. Eu já tenho o artigo que eu submeti como autor, inclusive ele já está aprovado, mas poderia não estar também, tá? Isso vale para qualquer artigo, estando aprovado ou não, desde que ele não esteja publicado. Porque se ele estiver publicado, aí realmente ninguém vai conseguir alterar, somente o editor da revista, e para isso ele teria que despublicar o artigo. O autor já não vai poder mais, mesmo com esse recurso que eu falei. Então, vou clicar aqui em visualizar. Esse artigo, como ele não está publicado ainda, o editor ele poderia ter acesso a modificar os metadados. Então, vem aqui em publicação, que é onde estão os metadados. Ó, os metadados estão aqui, eu estou acessando os metadados como autor. Só que eu não vou conseguir alterar. Por quê? Olha só, salvar aqui, ó, ele está desabilitado. Tá? Então, esse é o comportamento padrão. O autor não consegue, ó, a autoria ele não consegue mexer, aqui nas palavras-chave ele não consegue mexer, nem nas referências. Posição final ele não mexe mesmo, porque isso aqui é coisa do editor da revista mexer, o autor não tem acesso. Então, esse é o comportamento padrão. O autor fez a submissão, esquece, ele não mexe mais. Então, mesmo que ele queira preencher, ele não consegue. Okay?
E o recurso que eu falei? Então, agora nós vamos lá. Eu vou acessando aqui agora como editor da revista. Como eu faço para habilitar? Se eu habilitar, é para todos os autores, tá? Não vai ser para um autor em específico. Como que eu consigo habilitar? Então, eu vou vir aqui em usuários, eu vou vir aqui na guia papéis, vou acessar o papel autor, aqui ó, setinha, editar, e vou marcar essa opção aqui, ó, permitir edição dos metadados da submissão. Ok? Marquei essa opção, vou salvar as alterações. Agora, eu vou acessar como se fosse aquele usuário autor novamente, tá? Vou pegar ele, tá nesse artigo aqui, ó. Para não ter que ficar fazendo logout, login, vou vir aqui direto, ó, e acessar como se fosse ele, tá? Mas é o mesmo que vai acontecer se eu fizer o logout e acessar com o usuário do autor. Vou voltar aqui na fila, então tem o artigo aqui. Vocês se lembram que eu acessei, que eu vim aqui em publicação, que é metadados, e aqui o salvar estava desabilitado. Ó, não está mais. Então, agora, mesmo com o usuário autor, eu consigo fazer alterações. Inclusive aqui em autores, ó, consigo cadastrar um novo autor, consigo mexer nos dados do autor, tá? Então, o autor do artigo, ele passa a ter permissão de atualizar os metadados, inclusive para colocar os metadados nos demais idiomas, caso ele não tenha feito isso desde o início, ele consegue fazer. Referências, composição final não, porque como eu mencionei, composição final é só o editor da revista que pode mexer. Mas de forma resumida, então o autor, caso esse recurso seja ativado, ele passa a ter permissão para mexer nos metadados do artigo, desde que, obviamente, esse artigo não esteja ainda publicado. Depois da publicação, aí é só o editor da revista mesmo, e o editor da revista ainda assim teria que despublicar o artigo, tá? Então acaba sendo um recurso bastante interessante. Muitas revistas acabam utilizando porque facilita também a vida do editor. E o editor pode, inclusive, quando ele faz a solicitação, aquele e-mail de solicitação de correções, né, que o editor manda para o autor para fazer a revisão do artigo ali, para corrigir, o editor já pode aproveitar e colocar nesse e-mail, por exemplo, para que o autor revise os metadados, né, para verificar se está tudo correto e principalmente para ver se também já está multilingüe, se ele preencheu ali nos demais idiomas. Tá? Então, é possível, caso esse recurso esteja habilitado, solicitar que o próprio autor faça a revisão dos metadados. Claro, isso também não elimina a necessidade de fazer a revisão final dos metadados ali, que é a atividade que o editor da revista faz, mas com certeza diminui a necessidade de fazer correções ali ao final. Então é isso. Esse é o vídeo da OJSBR. Agradeço por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.